Olá pessoal, tudo bem com vocês? Renata Tavares, mais uma vez. Eu sempre peço para deixar o like, compartilhar. Se puder, por favor, fazer os comentários, sejam positivos ou negativos. A gente não sabe tudo, ninguém, né? Nenhum de nós. Sócrates vai dizer, só sei que nada sei. Então, às vezes, a gente faz algum comentário, fala alguma coisa e nem todo mundo concorda. E tá tudo bem. Mas eu quero falar sobre um tema que é um pouco complicado, porque algumas pessoas eles interpretam esse tema e não conseguem passar para o outro ou comentar o que foi discutido sobre o que é criança interior ferida. E aí você vai ver vários teóricos discutindo sobre esse assunto, e cada um com a sua ideologia. Só que a criança interior ferida não é achismo, é ciência, tá? E a psicologia vai explicar. Essa criança interior ferida, que às vezes a gente pensa que está lá na nossa infância, que está lá no nosso passado. Não. Essa criança interior ferida, muitas vezes, ela está aqui agora no nosso presente. Vou falar para vocês de uma maneira bem simples, tá? Colada, agarrada. E como é difícil tratar essa criança interior ferida. Se eu sofri rejeição na minha infância, se eu sofri abuso na minha infância, se eu sofri desprezo na minha infância, se eu não conseguir elaborar essa dor, elaborar esse luto, porque na psicologia, luto não é enterrar, né, alguém, não é perder alguém. Luto na psicologia é uma perda significativa, um emprego, né, um objeto de valor, aquele seu animal de estimação, a sua infância. Isso é um luto, uma infância que não foi funcional, uma infância que não foi assertiva, uma infância que não foi saudável. Você passou, às vezes, por diversas situações em que você sofreu abusos sexuais, abuso moral, abuso psicológico, abuso físico. E o que a gente precisa? A gente precisa tratar hoje essa criança interior ferida, que muitas vezes, quando a gente ouve uma crítica, a gente fica irritado. Quantas pessoas eu e você conhecemos que tem que ser tudo como ela quer? Quantas pessoas eu e você conhecemos que a gente chama de pessoas mimadas e imaturas, que não aceitam o não como resposta? Pode ser que você seja assim, pode ser que eu seja assim. E aí, quando você vai ver essa pessoa que num grupo tem que ser sempre o que ela quer, ela nunca aceita uma opinião, a verdade dela é absoluta, ela não para ouvir o outro, tem sempre que ser ela falando. E isso, pessoal, isso vai para os nossos relacionamentos afetivos, amorosos, interpessoais, intrapessoal, ok? Essa criança interior ferida que muitas vezes teima em prevalecer ainda no nosso presente, ela precisa ser tratada. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório que quando a gente vai ali fazer a terapia, conversar, a pessoa muitas vezes acha que ela é a certa. Todo mundo faz com ela. Todo mundo fez com ela. E aí, ela é sempre a vítima, ela é sempre a parte que foi ofendida, ela é sempre a parte que foi magoada, ela é sempre a parte que foi prejudicada. E isso é muito perigoso. Quando essa criança interior ferida, que eu digo assim, que são os nossos traumas lá do passado, que não foram tratados, e a gente cresce e não trata essa criança interior, né? Que continua no nosso presente e traz para a gente prejuízos profissionais, prejuízos pessoais,
prejuízos de relacionamento, prejuízos conjugais, todo tipo de prejuízo. Sabe o que eu vejo? Parece que cada vez mais nós temos essa criança interior ferida muito presente nesses dias atuais. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão se sentindo frustradas. Eu estava ouvindo um profissional, que eu esqueci o nome dele, e ele falando que a gente reclama porque não conseguiu comprar um sapato novo. Mas tem gente que nasceu, cresceu e morreu e nunca usou um sapato. E eu fiquei assim, pessoal, ouvindo ele falando sobre essa sensação que a gente tem sempre de insatisfação, de nunca se sentir realizado, de estar sempre procurando um defeito em alguma coisa, sempre criticando, nunca encontrando motivos para agradecer e para ser feliz, para se sentir pleno ou estar pleno. Então, são pessoas que muitas vezes reclamam da louça para lavar, mas quando deveriam agradecer, porque tem gente que não tem nem louça para lavar, porque não tem nem comida. Então, a gente vai crescendo e vai trazendo essa criança interior que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi desprezada, e quando a gente vai conversar, todo mundo passou por isso. Só que tem pessoas que falam assim, não, porque eu passei por isso e porque a minha dor é maior do que a sua. Cada um tem a sua dor. Ninguém pode mensurar a dor de ninguém. Mas por que, Renata, você está falando sobre essa criança interior ferida? Porque ouvindo a doutora Ana Beatriz e tantos outros profissionais da saúde mental, eles acham que essa geração está cada vez mais com essa criança interior ferida muito presente agora, nesse momento. Me parece que pós-pandemia piorou mais ainda. Então, a gente precisa, pessoal, fazer terapia. A gente precisa. É uma necessidade, é uma emergência. Cuidar da saúde mental. Aqui no miolo do nosso cérebro, é o nosso sistema límbico, estão nossas emoções, nosso raciocínio, nossa inteligência, nossa lembrança. Tudo está aqui, pessoal. Então, se a gente consegue dominar os nossos pensamentos, se a gente consegue dominar a nossa mente, tudo muda. O meio onde a gente vive muda. O meio onde nós estamos muda. Nossas emoções, nossas reações físicas, tudo automaticamente muda quando a gente muda a nossa forma de pensar. Então, é importante a gente tratar essa criança interior ferida que quer estar no nosso presente, que tira a nossa paz, que muitas vezes rouba a nossa alegria, que rouba o nosso prazer, a nossa satisfação. É necessário a gente desenvolver habilidades, como eu costumo falar, o exercício da gratidão, agradecer pela água que a gente bebe, agradecer pelo ar que a gente respira, agradecer pelas mãos, agradecer pelo nariz, por qualquer coisa. Acordar agradecendo, passar o dia agradecendo e dormir agradecendo, para a gente poder ter uma vida mais saudável, para a gente poder criar ambientes saudáveis, que a gente possa ser essa pessoa que promove saúde, que promove paz, que promove bem-estar, fazer um tratamento, fazer uma autoanálise, fazer uma autorreflexão. Eu tenho uma professora que ela fala, por exemplo, né, que numa relação conjugal é 50% para o marido e 50% para a esposa. Que quando o casal vai se divorciar ou vai procurar um terapeuta de casal, né, muitas vezes a esposa vem com 30% e coloca no marido 70%. Ou muitas vezes coloca no esposo 100% e ela se isenta de qualquer responsabilidade. Mas não é assim que funciona, pessoal. Nós temos responsabilidade. Quando nós tomamos atitude, quando nós não tomamos, nós tomamos decisões.
Então, é muito importante a gente tratar essa criança e entender que rejeição, que o desprezo, que muitas vezes o abandono, que muitas vezes o bullying que nós passamos, nós precisamos tratar. Faz parte do nosso passado. Então, é muito importante o aqui e o agora. O que eu faço com o que a vida fez comigo? Sartre vai falar, né? Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Quando você sabe e quando você consegue elaborar esse luto e quando você consegue viver e se tornar um resiliente, você consegue elaborar essa dor e esse luto, você consegue tratar essa criança interior ferida. E quando você trata essa criança interior ferida, ela não será mais ferida. Se eu tiver aqui uma feridinha e eu tratar essa ferida, pode ser que não fique nem uma cicatriz. Mas se eu não tratar, ela pode infeccionar e pode ir para a minha corrente sanguínea, pode complicar a minha vida. Então a gente precisa tratar e não transferir. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tataravô, porque o meu esposo, porque minha esposa, porque o meu filho, porque a minha filha. Quando a gente faz isso, a gente pega a nossa vida, que é a nossa responsabilidade, e dá para o outro resolver. De quem é a vida? Se a vida é minha, quem tem que cuidar dela sou eu. Quem tem que tratar dela muito bem sou eu. Eu não posso esperar que o outro faça isso por mim. Sou eu que cuido, porque a vida é minha. Sou eu que trato. Sou eu que amo. Sou eu que faço minha vida ser melhor. Eu não posso esperar de ninguém, nem de marido, nem de esposa, nem de filho, nem de amigo, nem de chefe, nem da sociedade e nem do governo. É sobre a minha vida, é sobre a minha paz, é sobre a minha felicidade. Sou eu que cuido dela. Então vamos elaborar esse luto dessa criança interior ferida. Vamos ter uma conversa com ela, porque ela tem que ficar lá no passado. Ela não pode continuar no presente. Nós precisamos resolver com ela. E quem faz isso sou eu e você, não é ninguém. Tá bom, pessoal? Olha, mais uma vez, por favor, compartilhe esse vídeo. São vídeos curtos, são vídeos simples, mas os comentários que a gente tem recebido, os feedbacks, o pessoal fala assim: Renata, tem me ajudado muito. Então, por favor, esse vídeo ele pode ajudar uma pessoa, tá? A tratar sua criança interior ferida e ser sarada, e ser curada. E parar de colocar a culpa no outro, ter responsabilidade e virar uma borboleta. Eu sempre falo isso, que é a metamorfose. Pessoal, um beijo no coração de vocês.